Hoje, eu acho que faz mais ou menos acho que vai fazer uma semana, já tem uma semana, que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo, né. Eu sabia que eu não ia esquecer fácil, não seria um assunto que eu não ia ligar, né. Fiquei bem chateada, bem frustrada, e isso me fez pensar em algumas coisas, né. Eu moro numa rua bem agitada, e as pessoas realmente falam muito sobre futebol aqui, né, muitos senhores, assim. Senhores jovens, pessoas mais adultas que eu digo assim. E o assunto desde o início era, eh, muita gente não botando fé e obviamente, né, acho que a gente vive uma geração, uma era muito desacreditada no acho que no Brasil como um todo, mas o futebol eu acho que deixa isso mais latente, assim, consigo perceber mais essa falta de credibilidade. E eu acho que isso é muito impacto social, né, do que a gente tem enquanto sociedade. Isso obviamente vai se refletir num dos esportes mais populares do mundo e do Brasil, obviamente, né. Tem algumas falas que são muito características, né, eu acredito que muita gente tenha ouvido frases como, "Porra, o futebol da seleção já não é mais o mesmo". Não existe mais futebol na seleção brasileira, não tem mais, nenhum grande craque, não tem um novo Ronaldo, nem um novo Ronaldinho, nem um novo Rivaldo, nem um novo Pelé. Então isso deixa tudo mais difícil, né, não tem nenhum grande talento que óbvio que tem muitos grandes nomes de jogadores, eu não tô falando de não ter grandes nomes, existem grandes nomes no futebol brasileiro. Mas que dentro da seleção ali não desempenham o mesmo futebol tão incrível quanto nos seus clubes. E aí eu acho que isso é muito frustrante para o torcedor. As falas são muito nesse ponto do, não se faz o futebol já não é mais como antigamente, não se tem mais o mesmo respeito pela camisa, a galera não se dedica mais tanto, assim. E eu não estou dizendo que são falas totalmente inaceitáveis, porque quando a gente fala de futebol, a gente fala num campo muito, eh, o futebol ele é muito é muito visceral, visceral é a palavra. O futebol te traz um sentimento muito, sabe, de dentro mesmo, você não tem muito os pensamentos não são tão críticos e reais ali naquele primeiro momento, principalmente na hora da raiva, quando seu time é eliminado, ou algo desse tipo. Então eu entendo e eu acolho essas falas, porque em muitos momentos elas também fazem parte de mim, assim, eu também falo muitas coisas nesse sentido. Só que permeado a isso, depois de tudo que aconteceu, de ter passado, né, de ter sido obrigada a colocar a minha insignificância no bolso e e viver a vida, né, porque a vida da gente enquanto trabalhador brasileiro volta ao normal, assim, né, num piscar de olhos. Eu fiz algumas reflexões e eu achei de bom tom trazer aqui pra gente compartilhar, né. E aí, uma das perguntas que eu me fiz foi: "Será que a gente realmente sente falta do futebol que era jogado ou de como a gente era naquela determinada época, né?". Eu falo isso porque eu vi, uma geração vitoriosa do Brasil ali 2002, né, eu era bem criança ainda. Eu sou de 93, então ali em 2002 eu tinha 9, 10 anos, se a conta estiver certa. Então, assim, eu tenho flashes daquela época, assim, né, eu lembro da atmosfera que ficou, né, as ruas enfeitadas, eu lembro que no meu quintal a minha família, meus primos e eu, a gente tinha o hábito de botar bandeirinha no quintal, pintar as coisas, a expectativa, né, dos jogos e foi madrugada, né, porque eram jogos muito cedo, assim, porque foi no Japão a edição, então, eh, teve muitas coisas, muitos pontos que são memoráveis, né. E o mais legal de tudo é que eu era criança. E eu acho que isso tem um quê de especial, assim, porque as minhas lembranças são todas muito boas da Copa. Então, eu acredito que seja muito mais uma lembrança daquele momento, daquele tipo de vida que a gente tinha, do que em especial do futebol que era jogado tecnicamente.
porque hoje, né, quando você lê as notícias e você assiste coisas, a gente também vê que era uma seleção que estava totalmente desacreditada, né, dentro de campo. Não era a favorita, assim, do povo. Então, às vezes é uma cobrança muito porque todo mundo está cobrando alguma coisa e todo mundo precisa opinar algo, todo mundo precisa cobrar algo. Então, é meio incoerente algumas coisas, né, algumas falas. E ao mesmo tempo faz sentido, porque a gente está falando de algo que não é tão racional assim, sabe. O futebol ele é um sentimento muito inexplicável para quem vive ele, né. Então faz muito sentido e também não faz sentido em algumas situações. E aí eu penso que talvez a saudade não seja necessariamente do futebol, né, e sim de um tempo que não volta mais, assim. É duro às vezes a gente pensar nisso, principalmente levando para um campo onde a gente foi muito feliz, onde a gente é muito feliz, assim, né, esportivamente falando. Mas talvez estejamos vivendo um marasmo mesmo, de muitas coisas que precisam ser mudadas, mas aí a gente vai falar de um campo que não é o que eu quero trazer para cá, né, que é um campo político dentro do sistema futebolístico brasileiro, e não é sobre isso, até porque eu não tenho embasamento técnico, não tenho nada muito concreto para falar sobre isso. Mas eu acho que a gente ali no campo mais lúdico, a gente ainda é muito referência, né, em muitas coisas. Só que às vezes para a gente não seja mais tanta referência, mas para os outros nós fomos, tanto que hoje a gente vive, o que a gente é meio que a gente levar o bolo para festa, né, o brasileiro, né, levou o futebol, e hoje todo mundo sabe jogar futebol e todo mundo joga muito bem, assim, as grandes equipes hoje são equipes que antigamente, talvez nessa época do qual o Brasil foi muito feliz, não eram referências e hoje desde da última Copa a gente tem seleções que ninguém dá nada chegando em grandes escalas, né, nessas competições e mostrando que hoje o futebol não é só do Brasil mais. E a gente precisa se conscientizar disso, né. Hoje o futebol que o Brasil jogou, outras seleções estão jogando, assim, né. E talvez isso que seja a grande dureza. E nesses pensamentos, né, que eu venho desenvolvendo depois dessa frustração, é que a gente vive às vezes um saudosismo que pode ser muito perigoso, né, um saudosismo que faz mal em alguns tempos, nesse tempo, nesse momento, porque a gente busca tanta solução num passado que tipo assim: "Velho, não tem como, não vai voltar mais. Não vai voltar, não vão ter novos". Não clonaram um Ronaldinho, um Ronaldo, um Rivaldo, um Pelé. Por mais que a gente goste de colocar, essas pessoas, né, reviver essas pessoas em novos atletas, isso não acontece, são outros tempos, outra vida, outra sociedade, outras tecnologias em vários aspectos, para o bom e para o ruim também. Então o nosso saudosismo de um passado, né, de uma era de ouro, de 5 estrelas, que foram conquistadas por pessoas que não fazem nem mais parte de nada da seleção, eu acho, assim. Um ou outro que ainda tá ali, o Tafarel, enfim, faz parte dessa equipe técnica, que não tem como você cobrar algo que não vai acontecer mais, tipo assim, porra, o técnico da seleção é um italiano, assim. Não que seja uma crítica, mas assim, como é que você quer resgatar coisas que o sistema ali operacional já não é mais o mesmo e nem vai ser. E aí é um saudosismo que em muitos momentos impede a gente de viver novas coisas, de escrever novas histórias e de aceitar uma nova realidade. E a partir dessa nova realidade, criar mecanismo para que uma nova identidade seja feita e que chegue próximo do que todo mundo quer ver, sabe? Eh, e que chegue próximo do que a gente, enquanto povo, país do futebol, saiba entregar, tenha como entregar, tá ligado? Ainda nesse raciocínio de novas possibilidades, eu tenho acompanhado muito sobre o futebol feminino também. E coincidentemente ou não, depois desse marasmo que foi a seleção masculina,
e que a gente depositou muita energia, e eu não estou fazendo aqui comparações, porque eu acho que não cabe, não faz nem sentido. No ano que vem a gente vai receber a Copa do Mundo feminina no Brasil, assim, e eu acho isso de uma grande simbologia, porque o que a seleção brasileira, né, o que o esporte, o futebol feminino, não só falando de seleção brasileira, mas em níveis mundiais, o que tem sido revolucionário e pouco se fala, né. E eu tô muito na expectativa de que no próximo ano a gente também tenha essa mobilização para receber, eh, essa nova Copa, né, na nossa casa, com as nossas meninas muito empenhadas e incentivadas, porque eu acredito muito que o boom que o futebol feminino teve nos últimos tempos vai fazer diferença nesse momento. E eu também penso no quanto isso vai gerar comparações, né, como se já não gerasse. E eu espero muito que não seja que as pessoas consigam ver coisas além das comparações óbvias que serão feitas, né. E que consigam entender o tamanho do feito que isso vai ser pra gente, assim. E para o esporte feminino também, para o futebol feminino em especial, que é algo que eu tenho acompanhado bastante, eu tenho estudado bastante, e é um dos conteúdos que eu quero começar a trazer pra cá. E eu acho que não tinha melhor momento para inserir essa veia aqui no meu canal. É um assunto que eu tenho pesquisado, mas assim, não nada de técnico, não quero falar sobre nada técnico, porque eu não tenho estudo, não tenho embasamento sobre. Mas o como o futebol ele é afetivo na vida da gente, né, pelo menos na minha. Enfim, eu quero muito que seja um tempo de criar novas memórias também, porque eu acho que, a gente viveu um passado e que ele pode continuar sendo vivido, né. Acho legal você ter história para contar, você lembrar daqueles momentos, só que a nossa memória ela também é muito seletiva, né. Como eu falei, teve momentos ruins naquela seleção de 2002, só que a gente não lembra, a gente só lembra porque foi penta, foi incrível, foi maravilhoso. Mas também era uma galera desacreditada. E sobre a Copa do Mundo feminina que vai acontecer em 2027, eu espero muito que a gente consiga olhar com os olhos também de construir memórias, assim, porque são tempos de virada, assim. Quem acompanha o futebol feminino há mais tempo, consegue perceber isso, né, que estamos vivendo momentos memoráveis, tipo assim, grandes contratações no mundo todo, grandes nomes do futebol feminino sendo aclamados também, tanto quanto o masculino, assim. E eu acho que não é sobre comparar, e sim sobre equiparar, né, são pessoas que também buscam muito, assim, e correram muito atrás, muito atrás. E hoje são grandes nomes, assim, estão fazendo um movimento mundial, assim. E esse movimento está sendo trazido para cá, para o Brasil, e eu quero muito acompanhar, espero que vocês também acompanhem e deem a força devida para esse movimento. E para fechar, eu acredito que tudo que é memória hoje não aconteceu com o intuito de ser memória, assim. Eu acho que saudade é incrível, é muito bom, saudade gostosa de um tempo que não volta. E que a gente fica naquela coisa, né, que porra, que bom que eu vivi isso, né. E eu acho que esse tempo atual, independente da escala que esteja, a gente está nesse momento de construir novas memórias. E ok, saudade sim, mas, não me privar de viver novas coisas, de acreditar em novos talentos, em novas possibilidades, em uma nova forma de fazer aquilo ali. Porque é isso que nos move também enquanto eu, no meu caso, enquanto artista, o atleta enquanto atleta, a pessoa enquanto pessoa, a gente precisa de novos desafios. E saber que a gente pode construir novas memórias e ainda assim não esquecer das que já foram construídas, sabe. Esse talvez seja o motivo pelo qual eu esteja tão animada para viver essa nova época do futebol feminino. Não porque eu quero substituir, porque não faz sentido para mim. Eh mas porque eu também esteja disposta a construir novas possibilidades, assim, novos olhares, novas histórias, agora de forma mais participativa, tá ligado?
e falar a partir do meu olhar, do que eu vejo, porque esse vídeo é exatamente sobre o que eu vejo. Eh, as histórias que eu quero contar futuramente, fazem parte de um movimento que está sendo feito agora, tá ligado? Então, é isso, é sobre isso. Então, se vocês apoiam esse movimento de trazer mais papos sobre, tudo isso, futebol, em especial futebol feminino, histórias, enfim, comente aqui. E é isso. Valeu, obrigado. Até a próxima.